Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo para decifrar um dos componentes mais importantes das redes de hoje, o Bridge Domain, ou simplesmente BD do Cisco ACI. Ele é, sem exagero, o coração de tudo que é comutação e roteamento dentro da Fabric. Então, vamos dar uma olhada de perto no que faz ele ser tão poderoso. Para começar, vamos pensar um pouco sobre essa pergunta. E se uma simples VLAN, aquela que a gente já conhece há anos, de repente pudesse ter inteligência de um roteador? Pois é, essa é a mudança de jogo que o Bridge Domain traz para a mesa. Ele transforma um conceito que era bem simples em algo muito mais poderoso. E olha, o Bridge Domain não é só uma VLAN 2.0, não. É uma evolução completa. A melhor forma de pensar nele é como um tipo de hub inteligente que vira a nova base para a nossa rede, sabe? Combinando funções que antes precisavam de equipamentos separados. Ok, vamos partir do básico, do que todo mundo já conhece. Uma VLAN tradicional, o que ela é? Um único domínio de broadcast. Uma rede, um domínio. É um conceito simples, funciona, mas é bem rígido. Essa é a nossa linha de partida, nosso ponto de comparação. E agora, aqui é que a coisa fica interessante. Quando a gente coloca os dois lado a lado, as diferenças são gritantes. A VLAN é puramente camada 2. Já o BD é um híbrido. Ele trabalha tanto em camada 2 quanto em camada 3. Uma única BD pode, por exemplo, agrupar várias VLANs diferentes, e o roteamento já vem embutido. Não precisa mais daquela SVI separada. É um salto gigantesco em flexibilidade. Certo? Então como a gente controla esse tal hub inteligente? Basicamente, o comportamento de um Bridge Domain é definido por 3 configurações que são cruciais. Dá para imaginar elas como os 3 botões principais no nosso painel de controle. E são esses aqui, roteamento unicast, unicast desconhecido L2 e o famoso ARP flooding. Cada um desses botões controla um aspecto fundamental de como o tráfego vai ser tratado dentro da Fabric ACI. O primeiro é o mais fundamental de todos. O roteamento unicast é, na prática, o botão de liga-desliga da camada 3. Quando ele está ligado, o BD se comporta como um roteador, aprendendo endereços IPs. Se a gente desliga, ele volta a ser um switch L2 simples, aprendendo só os endereços MAC. Simples assim. Agora, vamos imaginar um cenário bem comum. Um pacote chega num switch, mas o destino dele é um endereço MAC que o switch nunca viu. E aí? O que o switch deveria fazer? A resposta para essa pergunta nos leva direto para a segunda grande configuração. Bom, o jeito antigo, o flood ou inundação, era como gritar numa sala cheia de gente. Gera um barulho danado na rede. O ACI traz uma solução muito mais elegante, o Hardware Proxy. Em vez de gritar, o switch pergunta discretamente para um diretório central. Isso mostra perfeitamente a mudança para uma operação mais inteligente, mais silenciosa, que elimina de vez o tráfego desnecessário. E como é que isso funciona na prática? É um processo super simples de 3 passos. O switch leaf, que recebeu o pacote, pergunta para o spine, para onde vai isso? O spine consulta o banco de dados central dele e, se ele souber o destino, ele simplesmente informa a localização exata de volta para o leaf. Rápido, direto e sem nenhuma inundação. O último dos 3 grandes é o ARP Flooding. Pode pensar nele como a configuração de descoberta. Se ele estiver ligado, as requisições ARP são espalhadas para todo lado na rede. Mas quando a gente desativa, o ACI consegue interceptar essa pergunta e, se ele já souber a resposta, ele mesmo responde como se fosse um proxy. Isso reduz drasticamente o broadcast na rede. Beleza, já entendemos os controles individuais. Agora vamos ver como eles funcionam juntos, porque o verdadeiro poder aparece quando a gente combina essas configurações para criar perfis para cenários do mundo real. Essa matriz aqui é sensacional, olha só. Para ter um ambiente ACI totalmente otimizado, a gente liga o roteamento, usa o Hardware Proxy e desliga o ARP Flooding. Resultado, eficiência máxima, 0 inundação. Agora, se a ideia é simular uma rede L2 tradicional, a gente muda tudo para Flood. E tem também um cenário para aqueles dispositivos mais antigos, que são meio quietos, onde a gente pode ligar o flooding para garantir que eles sejam encontrados. Mas não é só controle de tráfego, não. O Bridge Domain tem uma carta na manga em camada 3 que é revolucionária. Pense nele como um GPS que já vem integrado. Ele está sempre disponível e sempre perto. No jeito antigo de fazer as coisas, o tráfego muitas vezes precisava cruzar a rede inteira para achar o seu gateway, que ficava num lugar fixo. Isso criava um monte de ineficiências como o tal do hairpinning, com o tráfego indo e voltando sem necessidade. O jeito ACI muda completamente esse jogo. Com o Anycast Gateway, o mesmo endereço IP de gateway existe em todos os switches Leaf ao mesmo tempo.
Isso quer dizer que o gateway está sempre local, não importa onde a máquina virtual ou o container esteja. E os benefícios disso são imediatos, né? O fluxo de tráfego fica otimizado, o hairpinning desaparece, a mobilidade das cargas de trabalho fica perfeita e, o mais importante, os pacotes sempre pegam o caminho mais curto e mais rápido. Sempre. E para quem precisa de ainda mais controle, o Bridge Domain tem umas ferramentas avançadas. Vamos só dar uma pincelada em alguns ajustes para casos de uso bem específicos. Duas configurações que vale a pena conhecer são limitar aprendizado de IP à subrede, que é ótima para segurança e para manter a higiene da rede, forçando o ACI a só aprender IPs da subrede correta. E a outra é desativar aprendizado de endpoint, que é essencial para evitar instabilidade com equipamentos em alta disponibilidade, tipo firewalls. Para a gente fechar, vamos dar um passo atrás e ver onde exatamente o nosso hub inteligente se encaixa no grande quebra-cabeça do ACI. E, de quebra, um aviso operacional que é muito, muito importante. A hierarquia é bem lógica. O Bridge Domain fica dentro de uma VRF, que é o contexto de roteamento. A VRF pertence a um tenant. As subredes são filhas do BD, e os EPGs, os grupos de endpoints, são ligados a ele. Entender essa estrutura é o segredo para configurar tudo direitinho. E aqui vem um aviso crucial. Presta atenção. Mudar essas configurações, principalmente trocar de flood para hardware proxy ou desligar o ARP flooding numa rede que já está funcionando, isso é muito sério. Dispositivos que não seguem os padrões de rede à risca podem simplesmente perder a conectividade. É uma mudança que exige muito planejamento e cuidado. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. O Bridge Domain nos força a fazer essa pergunta. A rede está operando com base em regras inteligentes ou otimizadas, ou ela está simplesmente espalhando o ruído, como sempre se fez? A resposta para essa pergunta define a diferença entre uma rede legada e uma rede que é de fato moderna.